Nesta quarta parte do nosso estudo sobre a Nova Jerusalém, eu vou fazer um parênteses para comentar as 8 verdades que Jesus disse no trono quando estava sentado. Ele disse a João palavras estas e verdades estas que vimos de uma maneira muito rápida na terceira parte do nosso estudo. Esta quarta parte é um parênteses para que eu possa comentar com você estas 8 verdades para que a gente possa ter um entendimento, não só aquilo que Jesus disse para João, mas também nos dias de hoje, estas verdades são fundamentais para cada um de nós. Então eu quero tomar a liberdade e comentar com você o que eu entendo, o que eu penso sobre estas verdades que Jesus diz a João. Quem está falando sobre elas é o próprio Deus, na pessoa de Jesus, e portanto precisa ser considerada e dada devida atenção. Como ele mesmo disse a João, e também ele nos diz hoje para nós, nesse tempo em que vivemos, o seguinte: estas palavras são dignas de confiança e são verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Isso está em Apocalipse 22, versículo 6. Deus tem total interesse em que você e eu saibamos de tudo que está prestes a acontecer e também tudo o que foi planejado antes da fundação do mundo. Nós não estamos vendo coisas novas, nós estamos vendo coisas que Deus já viu antes da fundação do mundo. Então, ele quer nos envolver para que a gente saiba aquilo que ele planejou, o seu propósito, antes da existência do nosso reino físico. Isso é por demais maravilhoso. Muito bem, quero analisar então com você cada uma destas verdades que Jesus disse a João e o que eu entendo sobre elas. Eu tenho algumas ideias sobre o que foi dito, mas o certo é que você precisa avaliá-las e procurar entendê-las pessoalmente na orientação bíblica. Caso você deseje acrescentar alguma coisa, discordar, concordar ou compartilhar comigo estes pontos, fique à vontade em comentar aqui no canal. O texto que vou então comentar, vou repeti-lo para que fique bem gravado, está em Apocalipse 21, versículos de 5 a 7, que diz o seguinte: O que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E me disse: Feito está. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu lhe darei gratuitamente ao sedento da fonte da água da vida. O que vence herdará estas coisas e lhe serei por Deus, e ele me será por filho. Muito bem, então vamos avaliar, vamos comentar cada uma destas 8 verdades que eu tenho certeza que será uma bênção para a tua vida. Primeira verdade, dita por Jesus a João, é a seguinte: faço novas todas as coisas. Capítulo 21, verso 5. Muito bem, esta afirmação de Jesus, preste atenção, está no tempo, no verbo do gerúndio, que é fazendo. É um processo de criação em andamento e que ainda não está pronto. Veja bem, não está pronto dentro do nosso tempo. Como disse anteriormente, tudo já ficou pronto na eternidade. Então, à medida que os tempos proféticos vão se sucedendo, o que significa isso? O tempo de Abraão, o tempo de Josué, o tempo de Davi, o tempo de Jeremias, o tempo de Mateus, o tempo de Marcos, o nosso tempo, não é? Por isso eu digo que são tempos proféticos. Este plano eterno vai se realizando, vai procedendo, vai crescendo, a fim de que quem vive em cada tempo profético possa ver Deus fazendo novas todas as coisas. João não tem ideia de quão nova é esta criação.
No seu tempo profético, há quase 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, que ele estava na ilha de Patmos, ele não fazia ideia, mas, assim como nós, né, também não estamos fazendo ideia de como será, mas só sabemos que acontecerá. Onde estaremos, cada um de nós, cabe a cada um de nós responder. Então, a primeira verdade comentada que fiz com você é: faço novas todas as coisas. É um processo profético para nós hoje, porque ainda não sabemos como isso está se procedendo, mas isso já aconteceu na eternidade. Aleluia por isso. A segunda verdade dita por Jesus a João é a seguinte: Jesus diz: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Capítulo 21, verso 5, segunda parte. Estas palavras são pronunciadas pelo próprio Jesus, mas tendo como apoio o testemunho de um anjo, que ele diz em capítulo 22, verso 6, quando o anjo também diz a João, preste atenção, o anjo diz: estas palavras são dignas de confiança e verdadeira. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Palavras iguais, semelhantes às palavras de Jesus ditas a João. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. E sabe o que é interessante? É uma regra de credibilidade e confiança. É quando duas pessoas concordam com uma mesma afirmação. E a Bíblia é muito cheia disso. Não há só uma afirmação jogada ao léu para que a gente não encontre outro apoio. Não. Há apoio na Bíblia. Eu creio firmemente que não temos como ter qualquer dúvida se estas palavras de Jesus são verdadeiras. Por isso, podemos confiar nelas. Outro ponto importante é que a Bíblia diz algo sobre a verdade. A verdade não é um tema da teologia religiosa e também não existem verdades escritas. Só há uma verdade. Verdade não é um tema das Escrituras, mas a verdade é uma pessoa. Foi Jesus quem disse. E ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Não há outra verdade, não há outra teologia, não há tema, porque a verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. A terceira verdade dita por Jesus a João, que estamos comentando, é essa: está feito. Capítulo 21, versículo 6, primeira parte. Bem, vemos aqui, preste atenção, um outro ambiente profético. Lembra do primeiro ambiente profético? Faço novas todas as coisas. Na terceira verdade, Jesus está num outro ambiente. Ele diz: está feito. Bem, vemos aqui então outro ambiente, porque João está num tempo e ambiente espiritual diferente que ele vivia na Terra. Não há aqui horários marcados, estações determinadas, tudo acontece no tempo de Deus. Aqui, a informação de Jesus a João é diferente desta afirmação anterior que eu disse para você, quando Jesus diz que faz novas todas as coisas. Agora, Jesus diz a João que já fez. É indescritível este momento que João vive e experimenta. João vive nesse contexto espiritual, ainda numa ilha física, natural, a ilha de Patmos. É uma experiência inigualável para um ser humano. A quarta verdade, dita por Jesus a João, é: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Capítulo 21, versículo 6, segunda parte. O fim do livro e todas as experiências que João está vivendo está próximo. Mas Jesus faz questão de lembrá-lo de quem ele era. Para João não perder o foco
com todas as coisas novas que ele está vivendo, vendo, vivenciando e ouvindo. Qualquer mente humana ficaria deslumbrada. Jesus repete a João o que ele ouviu dele desde o capítulo 1 do livro do Apocalipse. Você se lembra? Quando Jesus mesmo diz para ele: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. João compara as lembranças, desde quando ele tem a visão de Jesus glorificado, do capítulo 1. João está seguro diante do seu Senhor. A quinta verdade dita por Jesus a João, que já vimos isso no nosso terceiro estudo, é: darei gratuitamente ao sedento da fonte da água da vida. Capítulo 21, verso 6, terceira parte. O texto que estamos analisando é cheio de conceitos e eu não quero me deter em cada um deles, pois há muita revelação mais profunda. Porém, quero ser simples e claro nas análises para contribuir para uma busca maior de quem deseja saber mais. O texto possui fatos consumados, sentenças, biografias, ordens e promessas. Uma delas é que a necessidade do ser humano está no suprimento que somente Deus pode oferecer, e ainda gratuitamente. Mas só recebe desta água da vida quem tem sede. Quem não tem sede não precisa de água. Há um ditado popular, que não está na Bíblia, diga-se de passagem, que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Existem pessoas que têm essa sede de Deus, mas não querem abrir mão por causa do seu egoísmo, por causa da sua vaidade, por causa do seu orgulho. Você tem sede de Deus? Saiba que tem uma promessa para você. Darei gratuitamente ao sedento da fonte da água da vida. A sexta verdade, então, continuando, dita por Jesus a João é: o que vence herdará estas coisas. Capítulo 21, versículo 7, primeira parte. Agora veja, as armas humanas, nós não podemos usá-las como armas físicas para nós vencermos. As Escrituras falam muito sobre aqueles que querem vencer. Há uma batalha que não podemos vencer com estas armas humanas, nem com conceitos, filosofias ou teologias humanas. Uma das leis que Deus nos deixou quando da criação do mundo, e foram várias, é que aquela que revela o modelo de Deus e o desejo de Deus. Quando os discípulos queriam disputar um lugar no reino de Deus, Jesus disse a eles que no reino de Deus não se procede assim. No reino de Deus, quem quiser ganhar o mundo inteiro vai perder a sua alma. No reino de Deus, o modelo é perder para ganhar. E Jesus disse: quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. É difícil entender mesmo essa lógica divina. Eu entendo, talvez, o seu pensamento. O que vence, o que quer vencer, o que vai vencer perdendo, herdará estas coisas. Olha que coisa maluca. O que vencer perdendo, herdará estas coisas. Como eu posso vencer perdendo? Quem quiser vencer no reino de Deus, Jesus diz, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome sua cruz. E depois acompanha-me modelo. No reino dos céus, só se vence quando se perde. Não se vence quando se vive para si, mas quando se morre para Jesus. A sétima verdade dita por Jesus a João é: lhe serei por Deus. Esta é a maior graça que uma pessoa pode ter
ter a totalidade da natureza de Deus como Senhor de sua vida. Conhecer o que de Deus se pode conhecer por completo e sempre. Ser parte de suas ações, saber seus planos, participar de suas surpresas eternamente. Experimentar de fato o que é o amor. Por quê? Porque Deus é amor. A oitava e última verdade que podemos então aprender, dita por Jesus a João, é: Ele me será por filho. Capítulo 21, 7, versículo 7, última parte. Essa filiação é a que Deus planejou antes da fundação do mundo, ou seja, de sermos uma família grande, composta por muitos filhos à sua imagem e semelhança, a imagem que Adão e Eva perderam. Por fim, o que vencer será chamado por Deus de filho, apenas filho, filho de Deus eternamente, vivendo como filho de toda a herança do Pai eterno. Muito bem, eu quero concluir estes comentários rápidos, tirando então algumas lições importantes para a nossa meditação, para a tua meditação, das palavras de Jesus ditas a João. Então, a primeira lição que eu tirei para mim, quero dividir com você, é a seguinte: nós sempre podemos confiar nas palavras ditas por Jesus, porque elas são sempre fiéis e verdadeiras. Podemos desconfiar das palavras ditas por homens, ainda que eles tenham boas intenções. Devemos sempre comparar com a Bíblia para ver se estas palavras humanas, estes homens, estão corretos. Assim como eu, que estou compartilhando essas coisas com você. Não aceite as minhas palavras como ponto final. Vá à Bíblia e compare estas palavras que eu estou trazendo para você com as palavras bíblicas. Segunda lição que eu aprendo e aprendi é a seguinte: as ações de Deus sempre são novas ações, porque Ele não conserta nada, faz tudo novo. Deixe que Deus faça coisas novas na tua vida. O que é velho vai ficar para trás. Para frente é novidade de vida, se você quiser. Terceira e última lição é que o propósito eterno de Deus, antes de criar o reino físico, sempre foi ter uma família com muitos filhos, à semelhança do seu Filho eterno, Cristo Jesus. Você, que é filho, filha de Deus, tem este modelo implantado no teu espírito, no teu coração. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso irmão primogênito. Muito bem, bom ter você aqui nesse nosso encontro. Até a nossa próxima parte, quando vamos voltar novamente sobre o tema A Nova Jerusalém. Até lá!